Oi pessoal do YouTube, estamos aqui mais um vídeo no canal. É que nós tentamos tanto fazer um vídeo, o vídeo não vai, aí fica assim, difícil, não dá pra mandar muito vídeo. Mas gente, aqui nós vamos jogar Speed Legends. Eu sou muito bom desse jogo, é meu título. Só que eu tinha que reiniciar, né? Porque senão, como se a graça se eu não reiniciar, eu ia ficar correndo, mas eu não podia evoluir a velocidade. Aí é bom eu ficar mais rápido que antes, né? Por isso eu reiniciei meu avatar, né? Hoje, gente, já tá acabando o tempo aí, eu não consegui botar uma poeta na corrida, né? Melhor eu correr, que eu já tenho 29.0, 29 mas... Olha, subiu o nível bem rápido, hein? Ah, é bom eu olhar minha experiência. Vai me ajudar bastante a ver minha experiência. Dá pra trocar? Ah, é, dá pra trocar, esqueci. Bora então. Você tem itens aí? Tem coisa ruim, é? Isso tu que tem, né? Mas deixa eu ver, eu vou te dar um pega aqui. Tem pega, gente? Pronto. Eu tinha dois. Um é o laranja que eu uso, o outro é o laranja que eu uso. Se tivesse mais 5 pegas, eu podia dar tudo assim. Eu ia ficar com bastante, né? Mas eu não tenho tanto pegas assim. Vamos lá, precisa evoluir bastante, hein? Pode ir lá. Só mais um evoluo aqui. Level up. Sim, vou participar, porque vai me ajudar bastante ir pra corrida. Sabe que também ia me ajudar bastante? Se ninguém tivesse nesse mapa aqui, só eu me Fernando. Mas ia ganhar a corrida fácil. Aí nós ia virar lenda aqui, né, gente? Vamos lá. Vamos virar lenda. Lenda já é. Tá precisando treinar mais. Esse mapa aqui pra muita gente é bastante fácil. Igual do deserto. Sei como. Eu não consegui passar. Porque eu tô lerdinho ainda. Eu tô aqui na corrida. O cara já ganhou. Eu tô aqui atrás. Ainda correndo. Para não, boneco. Melhor ir ali pra pegar um impulso. Que é bom. É bom. Ai. Ufa. Tô quase no final. Pelo amor de Deus. Não sai não. Eu vou ganhar. Aí. Dá, né? Pelo menos você foi, eu não tô mais nem ali. Vamos lá, o objetivo meu agora é evoluir pro level 25 pra passar naquela porta dali, ó. Tá bem pra lá, naquele canto ali. Pra eu chegar no onde foi. Dá pra eu evoluir. E poder ficar além do jogo. Mais do que eu já tô aqui. Nível 7. Precisamos passar no nível 25, hein? Pô, tem um que tá. Deixa eu ir lá ver a porta enquanto eu vou pegar as bolinhas. Caminho. Ufa, achei que ele ia pegar meus bolhotes no meio do caminho. Bem da hora ser rápido, né? Mas devagar você já evolui também. Você já ganha mais quando tu reseta, né? Se não valesse nada, aí ia ser horrível resetar, né? Mas tá valendo ponto. Ganhar mais pontos. Então aí fica bom. Vou participar, tu vai? Ó, foi o deserto. Claro que tu vai, né? Eu acho que tem só 3 players. 2 e você. Ah não, 4. Comigo 5. Pegar algumas bolinhas, não tem problema. Acho que eu vou pro meu mundo privado bugado. Eu sei um bug nesses jogos assim, que você pode ficar no meio do mapa. Olha tanto de coisa. Quem que pegou? Poxa, tanto. Vamos lá, não pode esquecer a corrida também, né? Ter tanta experiência que jogado no chão. Me pega. E por último, mas tem bastante experiência. Tá. Tanta gente deixou tanta experiência ali no chão. Podia ter pegado, ó, 72 gemas com um diamante só. Bastante gema com diamante. Diamante tinha que dar pouquinho, pelo menos. Mas 78 é bastante.
Era eu que resetei 2 vezes. Olha, evoluí. Velocidade 44. Nível 9. Ah, não, ó, deixa eu ver, não consigo passar aquilo ali. Claro, né? Tá na cara que eu não consigo. Eu não posso trocar a trilha? Deixa eu ver. Que trilha eu tenho? Tem qual? De neve? Eita, vou trocar com Tum. Trilha muito boa. Você já tá trocando comigo, né? Não dá pra trocar trilha aqui não, velho, nesse jogo? Eu me lembrava que dava, né? Era? Ah não, por que eu não aceitei a corrida? Eu neguei a corrida. Não dá não pra te dar. Não achei nenhuma trilha ali. Não dá pra dar trilha nesse jogo? Eu lembrava que dava. Eu vou chegar em primeiro pela primeira vez. Eu vou chegar em primeiro vez. Eu preciso de bastante ponto. Olha, tem bastante ponto, hein? O cara já tá... Sei que eu não quero ir. Melhor mirar não. Tô vendo. Tô dourado. Deixa eu ver se tu tá aqui na placa. Cadê a placa? Tá. Eu tô indo por essa porta de novo. Será que eu já ainda posso ir pro espaço? Porque eu já tenho nível pra ir. Ah não, tem que ganhar 50... Ah é, eu posso ir pro espaço. Eu tenho 50 corridas. Poxa vida. Eu que nem besta assim, ó. Ah não, eu vou ter que pegar moedinha, pontinho no espaço. Tanto ponto, tanta habilidade e eu aqui na terra. Sem ganhar nenhum ponto no jogo. Olha que espaço, tanto que dá de experiência. Eu lá que nem besta lá na terra, lá treinando. Não é possível. Olha o tanto de gema que dá. 87 gema. Uma experiência. Ó. Pegar mais uma experiência só pra você ver. 2 experiências. Aquela com essa. Já evoluiu bastante. Mais uma experiência já por nível. Aqui a missão difícil é boa. Bastante. Isso. Eu que não espaço na corrida de espaço. Tem muita gente OP aqui. Tem espaço, quando você for comprar coisa. Tipo, quando você for comprar coisa, vai dar muito mais forte. Eu vi. Eu tô ficando um tiquinho mais rápido que antes, hein? Eu tô ficando rápido aqui. Aceita. Eu tô aqui no espaço, tá na frente. Aqui não tem trade aqui no espaço, né? Eita, só mais uma gema já evoluiu aqui. Qual é? Só mais uma. Aê, evoluí. Tem nem pegar mais uma gema. Evoluí 2 vezes. Segundo. 25 facinho depois. Aqui, gente, ó, tô com 2 de experiência. Pode olhar aqui no cantinho da tela, ó. Olha aí, tanto que vai evoluir, pessoal. Só olha. Tanto que vai evoluir, pessoal. Desculpa, gente, pelo erro de gravação. Mas aqui, ó, voltamos aqui. Eu pauso esse aqui o vídeo. Bora. Oi, galera. Você fez seu código pro espaço? Não? Corrida. Você tem que ganhar 60. Corridas. Pouquinho, menor que 200. Pouquinho assim não é, né? Olha, eu vou pegar aqui. O correndo isso é muito da hora. Deixa eu ver se tem outra aqui pra vestir. Vou vestir, hein? Pô. Eu vou ter que só ter que usar essa aqui mesmo, vai. É a melhor que eu tenho por enquanto. Tá? Eu vou pegar bastante experiência. Esses caras são fera, hein? Muito fera. Acho que eu vou comprar aqui no espaço. Velocidade nível 13, não velocidade 56. Próximo nível 13. Esse é nível 12. Bastante bem. Vamos ver, Fê, como que eu vou evoluir no espaço e você evoluir a diferença. Depois a gente se encontra na Terra, então, né? Ou no espaço, você precisa. Vamos ver a diferença. Ali tem bastante gema, não me abandone não. Ah, peguei a gema, pega. Vou pegar bastante gema, pessoal.
Eita! Pelo menos ele tá conseguindo. E aí, Davi? Joguinho. É, pessoal. Mas já vai evoluir. Aquela gema dali vai ajudar bastante, gente. Vamos evoluir bastante mesmo, que vocês não imaginam. Eu jogo minhas trilhas. Tanta trilha boa, né? Porque era aquela lá arco-íris, que o cara tava soltando arco-íris, velho. Eu preciso dela. Incrível. Hipnotizante ao mesmo tempo. Preciso daquela trilha. Vamos ficar nessa montanha. Isso não é uma montanha. Pronto. Não acho lugar nenhum. Deve ter lá em cima, hein? Vou subir. Se ele é desse planeta aqui que eu tô, deve ser aqui que ele conseguiu a evolução, talvez. Vamos lá, espero que não tenha nenhum player. Ah, não adianta falar. Tem muitos players jogando aqui. Eu não vou ganhar nenhuma corrida desse jeito. Vamos lá, pessoal. Tem muita diferença, aliás, de antes e nós de agora nessa evolução. E nós continuar correndo. 30.7 mil poder de gemas. 590.1 milhão de velocidade. Aí sim. Mas é da mesma forma antiga quando agora. Mas ainda é bastante útil, hein? Já deve ter 1000 de velocidade. Não, 1000 não devo ter não. Ah, devo ter sido. Com certeza. Um humano normal, né? Bem, um humano normal tem como correr, né? Afinal. Deixa eu ver, tanta gema junto. Tô vendo que os players não gostam de pegar mais gema não quando evolui. Quem ia gostar de ficar pegando gema quando você evolui e já tá muito pro, só precisa corrida, hein? Vamos jogar aí. Olha! Nossa, esqueci desses arcos que dava tanto ponto. Eu vou continuar pegando esses arcos dessa dimensão. Eles vão dar, Fê, uma evolução que você nem imagina. Eu tô ficando estressado desse lado. Sim, mas aqui é bem difícil também. Você não tá convidado. Café. Você não tá convidado, você não tá. Vamos evoluir. Nós vamos ter que pular aquele vulcão e nós ganhamos 1,000 passos. Muito. É tipo 1000. Ai, como assim? Já caí nem deu chance pra mim. Olha, por que eu tô aqui nem um noob, Fê? Fernando, eu tô vestido de noob. Fernando, por que eu tô vestido de noob? Olha pra mim aqui, Fê. Meu avatar. Do nada eu morri nesse noob. Será que eu fui hackeado? Eu tava... Vocês lembram, né, gente? Volta aí o vídeo pra vocês verem como que eu tava. Aí, do nada, eu vi esse noob aqui todo amarelo, quadradão, com camisa azul, calça verde. Eu sou profissional, não sou noob não. Olha que título lenda, tá? Já que eu tô de noob, eu vou honrar os noob. Eu vou ter que ganhar pros noobs. Vou ter que provar que os noobs não são noobs. Pular que são noob, né, gente? Eu tô de lendário aqui, eu não posso ser noob. Tô de lendário, como assim? Eu não ia ganhar 200 corridas e chamar de noob, né, gente? Como assim? Deixa eu ver meu avatar aqui afinal. Aí voltei ao normal, Fê. Será que eu fui hackeado? Eu morri na lava, eu nasci noob. Esse é engraçado. Deve ser o criador que tá vestido de noob, aí eu virei ele. Eu vou comprar aqui, ó. Olha, eu consegui fazer uma laranja épica. Será que eu coloco? Deixa eu ver se ela é melhor que a minha. A minha é única. O único foi melhor que épica, será?
esse daqui é baixo. Épico. Não, acho que a minha é muito única. Só tem uma dessas. Não vale a pena a minha, né, Davi? Não trocar a minha não. A minha é bonita. Bonzinho. Olha ali o tantão de experiência pra nós ficar muito bom aqui. Pronto. Agora vamos pular, hein? Vai pular no vulcão. Mas vai pular, pera aí. Vai pular. Vai, não precisa se estressar comigo não, vou pular. Não, pulei. Pulei. Agora eu tô fino. Eu tô fino, hein, Fê? Mais fino que o normal, meu personagem. Eu tô não. Eu não vou ir. Esse jogo, olha, tem aqui fácil. Não vou pegar não. Eu fiz 1 milhão de passos. É mais difícil, mas vale a pena, hein? Pegar um. Complicado, viu, gente? Pra quem não conhece esse vídeo, no jump, é complicado. Ah! Acho que aqui embaixo tem um boss, tô desconfiado, hein? Será que eu vou nascer pro depois? Que raça é aquele lá que o cara usa que é tão arco-íris assim? Ah, eu queria. Eu preciso. Como que eu vou ficar com o arco-íris, hein? Sabe aqui dos passos, mas tá lá. O que foi? Novos códigos? Bora. Novos códigos? O quê? Então, gente, já que nós estamos aqui no vídeo, vocês podem copiar uns códigos da hora. Esse daqui é único. E é único. Ele dá 5.000 gemas. Será que é de ninguém? Vai ficar dizendo que tá trabalhando. Vamos testar, hein, gente? Eu usei alguns aqui de Champion. Champion. Agora eu tô pegando a corrida, hein? 000. Pronto. O código é inválido. Não tem inválido. E Racer presente. Racer presente. Eu não vou gente, eu digo assim, pode usar esse Racer presente, ele tá bom. Eu ganhei 300 passos. Gostei desse daqui, mas esse daqui, sprint 250. Se você usar isso tudo, acho que você consegue mais de 1.000, hein? Sprint 250. Sprint 250, hein? Não, já usei, mas esse então vocês podem usar, porque se eu usei funcionou. Porque vai. Inter 250, inválido. Tá. Inter. Não, Inter. Você pode esperar um vídeo. Se você sair olhando, pausando, vocês vão conseguir entender, né? As coisas meio bagunçadas aqui. Falando sério, gente. Isso aqui é válido. Legends 500 já foi usado? Poxa, Sparkles já foi usado, então dá pra usar. Lançamentos, isso aqui é muito bem. Tá dizendo que dá 200 gemas. Lançamentos. Não acabou não, hein? 200. Aqui, ó, lançamentos. Deixa eu ver de início. Lançamentos. 300. De 200. Pronto. Válido. Então, gente, por enquanto eu fiz esses códigos todos, não foram. Só alguns. Eu acho que 3 códigos funcionaram. Gente, então vocês podem fazer esses códigos, né, gente? Esses códigos funcionam sim. Talvez não funcione. Ainda tem outro. Deixa eu fazer isso aqui também. Brilhos. Isso aqui é inválido. Poxa. Vai algum lugar. Olha, eu tô muito rápido.
rápido foi agora. Tava tão lerdinho, agora eu tô flash. Da hora, né? Tá, calma aí que eu vou evoluir aqui também. Olha o tanto de gema aqui. Vou ficar pegar aquela daí, né? Tá, vou riscar então, já que vocês querem ver isso. Peguei. Assim. Tá vendo? Que vontade. Tá vendo? Não sei se você está brincando comigo. Eita! Perdi. Eu tô aqui. Fazendo uma coisa. Correr. Tem que ficar mais rápido que o Flash. Isso vai ser complicado. Ficar o dia todo aqui. Tchau, gente. O vídeo acabou. Deixa o like, se inscreve no canal e